Nós vamos refletir agora na palavra do Senhor. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Deixe ela aberta, daqui a pouquinho nós vamos ler o texto. Você pode ir abrindo aí. Mateus capítulo 20. Antes de nós fazermos a leitura da palavra de Deus, eu queria perguntar para você, não precisa responder, é uma pergunta retórica para a nossa reflexão. A pergunta é a seguinte: como que você compreende a generosidade de Deus? Como que você compreende o amor de Deus para com a sua vida, para com você, para com a sua família? Quando a gente fala do amor de Deus, quando a gente fala da generosidade de Deus, quando nós falamos da preocupação de Deus conosco, nós pensamos em uma preocupação genuína, espontânea, incondicional, ou nós pensamos numa preocupação, numa generosidade que depende do nosso comportamento e das nossas atitudes? Vou explicar por que eu faço essa pergunta. Essa pergunta é importante para a gente pensar um pouquinho na nossa relação, no nosso relacionamento com Deus, na maneira como nós entendemos o amor, a aceitação, o perdão e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque muitas pessoas ainda hoje tem a compreensão de que o amor de Deus é condicional. Ou seja, Deus, Ele vai aumentar ou diminuir a sua porção de amor para nós, dependendo da maneira como nós nos comportarmos. Muitas pessoas têm essa compreensão que nós vamos ver aqui, nos parece equivocada. Mas é importante nós fazermos essa pergunta para a gente passar em revista a maneira como nós compreendemos a Deus, a maneira como nós compreendemos o perdão, a graça, o amor e a generosidade de Deus. Porque será mesmo que Deus me ama proporcionalmente às minhas atitudes? Se essa for a minha compreensão de Deus, então eu vou ter que ser muito bonzinho, muito correto, muito crente para receber o amor de Deus. Em contrapartida, se eu for o cara que pisa na bola, que faz coisa errada, que peca, eu estou afastando o amor de Deus da minha vida. Essa seria a lógica. Então, pensando nessa pergunta, nós vamos refletir no texto, na palavra de Deus, e vamos compreender, segundo a lógica da palavra de Deus, como é o amor de Deus, como é a generosidade de Deus. No texto que nós pedimos para que os irmãos abrissem, no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 16. Onde o texto da palavra de Deus diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o trabalhador da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros,
pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Irmãos, esse texto é uma passagem onde Jesus conta uma história por meio de uma parábola. E a parábola é muito interessante porque ela tem uma maneira totalmente própria de contar uma história, e você encontra uma mensagem bastante profunda por meio de uma história simples. Talvez você não encontre aqui um personagem verdadeiro, né? Talvez esse dono da vinha, fisicamente falando, não existisse, mas a história é profunda e a história existe, ela é verdadeira. Há um biblista, estudioso das formas literárias do Novo Testamento, chamado Klaus Berger. Ele diz assim que a parábola, ela é a transmissão concreta de uma verdade abstrata. Ou seja, você conta uma história que traz uma mensagem concreta por meio de uma verdade que talvez esteja nos meandros aí da vida, das coisas que a gente observa e da maneira como as pessoas resolvem os seus problemas. Há um outro biblista chamado Kenneth Bailey que ele diz assim que as parábolas são uma forma concreta e dramática de linguagem teológica que força o ouvinte a reagir. Elas revelam a natureza do reino de Deus e indicam como que um filho desse reino deve agir. Então por que Jesus falava por meio de parábolas? Porque ele contava uma história que as pessoas iriam se identificar, e ao mesmo tempo ele forçava as pessoas a ter uma reação, a reagir àquela história e pensar: bom, será que ele está falando isso para mim? Será que essa história que ele está contando tem a ver com a minha realidade, com a minha vida? A história que Jesus conta aqui, a parábola que Jesus conta, é baseada no mundo rural da época. É claro que nós não estamos no mundo rural hoje, então nós vamos ter que transportar essa parábola para a nossa realidade. Mas eu quero convidar você para, pensando nessa linguagem de parábola, lembrar do seguinte: quando Jesus fala a respeito de um proprietário da vinha, ele está falando do reino de Deus. E se ele está falando a respeito do reino de Deus, como nós já afirmamos aqui pelos biblistas, quem é o proprietário da vinha? É Deus. Essa é a comparação. E a partir daí então, nós vamos procurar compreender como Deus é maravilhoso, como Ele é generoso, como Ele nos ama, como Ele nos quer bem, partindo pelo exemplo do proprietário da vinha. Então, o que Jesus nos ensina por meio dessa parábola? Em primeiro lugar, Ele nos ensina que Deus nos ama sem nós merecermos. Veja, uma palavra que hoje está muito na moda é a palavra meritocracia. Possivelmente você já tem ouvido essa palavra. Essa palavra é muito usada, por exemplo, no contexto das empresas, do trabalho. Ou seja, o que é a meritocracia? Se você produzir bastante, se você trabalhar correto, se você se dedicar, você vai ser reconhecido no seu trabalho. Você pode ganhar um aumento, você pode ganhar uma promoção, você pode crescer na carreira, porque você vai estar cumprindo uma meta de meritocracia. Por outro lado, se você for um funcionário displicente, se você não cumprir com as suas obrigações, se você não produzir conforme se espera, você também vai ser recompensado segundo a meritocracia. Ou seja, você pode ter o seu nome incluído na lista do corte da empresa, você pode pleitear um cargo superior e não alcançar esse cargo, e aí por diante. Isso é utilizado nas empresas, mas é utilizado na vida também. Talvez não com essa palavra, mas na prática as coisas acontecem mais ou menos assim
nas esferas da sociedade. Então, por exemplo, na escola, o que é um bom aluno? Como é que você reconhece um bom aluno? Pelas suas notas, pelo seu comportamento, pela sua proatividade. E o mau aluno, pelas suas notas também, más notas, pelo seu mau comportamento, pela sua maneira negativa de se portar. Isso também é uma forma de reconhecer o mérito da pessoa. Irmãos, nós não vamos mudar o mundo aqui da noite para o dia. A sociedade, ela vê a gente dessa forma. Ela acaba reconhecendo e, via de regra, recompensando as pessoas dessa maneira. É claro que há esferas aí, especialmente na política, né, onde a gente não está vendo muito aí a meritocracia sendo colocada em prática. Mas, no geral, a gente enxerga as coisas dessa maneira. Então, quanto melhor nós somos, mais se espera um reconhecimento. Quanto piores nós somos, mais a gente acaba sendo punido pelo nosso comportamento e não recebe o devido reconhecimento. O mundo, via de regra, age assim. Ok, é assim. O problema é quando nós projetamos esse tipo de pensamento para a nossa relação com Deus. É quando nós achamos que Deus também age assim conosco. Como que seria essa lógica? Se eu sou um grande pecador, Deus não gosta de mim. Se eu sou uma pessoa que não reconhece os benefícios e a graça de Deus, Deus está com raiva de mim. Do outro lado, se eu sou um servo dedicado, se eu estou desde adolescente, desde criança servindo na igreja, então Deus me ama. Se eu sou uma pessoa que confessa, que faz o bem, que trata as pessoas com carinho e com amor, então Deus me ama. Mas se eu sou uma pessoa que tem dificuldade de se encaixar, se eu sou uma pessoa que decepciona as outras, se eu sou uma pessoa que peca constantemente, então Deus não me quer. Deus não quer nada comigo. Essa seria a lógica do mundo, irmãos. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vemos que essa não é a lógica de Deus. Que Deus nos ama sem que nós tenhamos mérito. Veja, o texto mostra o dono de uma vinha, um patrão, buscando trabalhadores para a sua vinha. E ele diz o seguinte: vou pagar um denário para cada um. Um denário, irmãos, naquela época, era mais ou menos o salário de um dia. Ou seja, com um denário dava para você se manter por um dia, pagar as suas contas do dia, comprar lá o pão de cada dia, dava para você alimentar a sua família. Menos que um denário você ia ter um aperto. Mais que um denário dava para sobrar para outro dia. Então um denário era o salário de um dia. E aí então, o trabalhador, ou melhor, o patrão, ele tem essa preocupação de contratar funcionários para a sua vinha. E ele oferece então esse salário. O problema, irmãos, é que quando ele vai chamar trabalhadores, vai um grupo logo cedo para trabalhar. Só que esse grupo não é suficiente. O trabalho da vinha, pelo jeito, estava muito grande, precisava de mais trabalhadores, e ele sai para procurar outras pessoas. E aí então, ele procura trabalhadores, e aí eu vou traduzir. Aqui está falando da terceira hora, nona hora, eu vou traduzir para a nossa contagem de horas. Ele sai, primeiramente, cedinho, chegam os primeiros, depois às 9 horas da manhã ele sai de novo, encontra alguns homens desocupados na praça, ao meio-dia ele sai, contrata mais um povo que estava ali também, depois às 3 da tarde ele sai, e às 6 da tarde ele ainda contrata gente para trabalhar na vinha dele. Só que quando chega no final do dia, ele vai lá, chama o administrador e põe no bolso. Fala assim: vai lá e paga. Comece dos últimos até os primeiros. E paga o denário igual para todo mundo. Paga o salário de um dia para todos. E aí o povo fica tudo perplexo, né? Mas se ele ganhou um denário trabalhando 6 horas da tarde, com certeza eu vou ganhar pelo menos uns 3 denários. Só que o pagamento é igual. E isso, a princípio, gera uma confusão, uma indignação. Porque, se eu trabalhei mais, se eu cheguei mais cedo, eu tenho mais mérito. Eu tenho que ganhar mais. Se ele trabalhou do meio da tarde para o fim da tarde, ele tem menos mérito. Ele tem que ganhar menos. Essa é a lógica, irmãos. Mas essa não é a lógica de Deus.
Há um outro biblista muito famoso chamado Joaquim Jeremias, é um biblista alemão, que ele traz um comentário muito interessante sobre as parábolas de Jesus. E Joaquim Jeremias ele tem uma particularidade, porque ele, por conta do trabalho do pai dele, ele viveu dos 10 aos 18 anos em Jerusalém, embora ele seja alemão, e ele viveu de perto, viu de perto a cultura do Oriente, principalmente no início do século XX, que era talvez não tão desenvolvida quanto hoje. E ele diz o seguinte, que nenhum oriental, seja judeu, seja árabe, ele passa longas horas na praça batendo papo, a não ser, irmãos, que ele esteja vagabundeando, tagarelando, jogando conversa fora. Por que os primeiros trabalhadores da linha arrumaram um emprego rápido? Porque eles estavam a fim de trabalhar, porque eles precisavam do denário e eles foram atrás. Quando o dono da vinha vai encontrar o homem às 9 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, e eles estão na praça, o que Deus está querendo dizer com isso? Que eles estavam boa, tocando gaita, enrolando, jogando conversa fora. E aí então, ele diz assim: escuta, vocês querem ir trabalhar lá na minha vinha? Bom, já que você está chamando, então eu vou. Mas se o dono da vinha não aparece lá, eles ficam sem trabalhar. E os que são convidados a chegar às 6 da tarde, eles dizem assim: olha, ninguém dá trabalho para a gente. Então ele diz: eu dou, vamos lá trabalhar, mesmo que seja um pouquinho. A verdade, irmãos, é que Deus, Ele tem uma preocupação sincera conosco, uma preocupação verdadeira. E muitas vezes a gente não consegue compreender que a graça de Deus, ela não enxerga mérito, ela não enxerga o valor daquilo que a gente quer mostrar para Deus ou quer fazer, como se nós fôssemos merecedores de algo. Deus nos ama, irmãos, incondicionalmente. Aqueles que trabalharam no começo do dia e aqueles que trabalharam no final do dia, eles foram chamados por Deus. Se nós entendemos que o dono da vinha aqui, parabolicamente, se é que eu posso usar essa expressão, é comparado com Deus. Deus me chamou, irmãos, Deus te chamou, e Deus vai continuar chamando, porque Ele nos ama, sem que nós tenhamos merecimento. O que acontece no final da história aqui? Deus, ou falando aqui no patrão, no dono da vinha, ele é questionado por aqueles que começaram no início do dia o trabalho, e eles chegam e vão dar uma peitada ali no dono da vinha, Você fala: não, mas espera aí, como que eles começaram a trabalhar depois da gente, como é o mesmo tanto que a gente? E aí o dono da vinha diz assim: por que você está bravo? É engraçada a expressão que ele diz assim: amigo, vem cá, por que você está me questionando? Te incomoda o fato de eu ser bom? Te incomoda o fato de eu estar preocupado com a situação desses homens aqui? Quando o dono da vinha paga um denário, irmãos, ele está preocupado não só com aquele homem, ele está preocupado com a família, ele está preocupado com a casa, porque ele sabe que se aquele cara que começou a trabalhar às 3 ou às 6 da tarde ganhar proporcionalmente do que ele trabalhou, não vai resolver nada. Ele vai chegar em casa com pouco dinheiro e ele vai passar pouco mesmo. Fazendo isso para a nossa realidade, irmãos. Deus nos ama quando nós fazemos bem, mas Deus nos ama também quando a gente erra a mão, quando a gente deixa de fazer aquilo que deveria ser correto. O nome disso, irmãos, é graça de Deus, é generosidade de Deus. Talvez você esteja pensando assim: se Deus me ama, eu posso fazer qualquer coisa. Não, calma lá, porque nós vamos chegar lá ainda. Você vai entender por que Deus quer que nós façamos o bem. Mas antes disso, é necessário nós entendermos que o mérito não é nosso, mas é de Deus. Foi Deus quem nos chamou. Deus me amou. Deus te amou quando você ainda era pecador. A palavra de Deus diz que Ele nos amou quando nós éramos pecadores. Que Deus enxergou algo de bom em nós quando ninguém enxergava, porque Ele nos amava. Então a generosidade de Deus, ela bate aí, no fato de que nós não temos mérito. Veja, quem chegou a ser tem mérito.
chegou às 3 não tem mérito, trabalhou muito pouco. Quem chegou ao meio-dia trabalhou só metade do dia. Quem chegou às 9 trabalhou uma boa porção, mas não o suficiente. E quem chegou de manhã, esse tem mérito com nós. Que mérito tem alguém que chega no final do dia e fez patrão? Uma das coisas mais raras naquele tempo era o dono da vinha estar junto com o administrador do pagamento. Você vai ser visto por administrador do patrão. Quem ia ter coragem de bater de frente com o patrão? Perdeu o mérito. Seria como se Deus nos abençoasse e a gente falasse assim: Deus, essa bênção não, Deus. Essa eu não quero. Deus te dá uma casa, você fala assim: Deus, essa casa não. Deus te dá um casamento, você fala: esse casamento não. Deus te dá um trabalho, você fala assim: Deus, esse trabalho é muito difícil. Que mérito a gente tem, irmãos? Nenhum. Deus nos chama porque Ele nos ama e Ele quer o melhor para nós. Você crê nisso, meu irmão? Segundo lugar, texto nos mostra que Deus quer o nosso amor. Vamos lá, seguindo a lógica do mérito, nós também temos o risco de não entender como é a nossa relação de amor para com Deus. Ou seja, se em primeiro lugar a gente não entende o amor de Deus para com a gente, se nós pensarmos apenas na lógica do mérito, nós não vamos entender o nosso amor para com Deus, como é que a gente deve amar a Deus. Ou seja, se a gente entende que Deus só ama a gente se nós praticarmos o bem, então nós também vamos precisar de bênção para amar a Deus, não é verdade? Essa é a lógica. Olha, se Deus só me ama quando eu sou bom, então eu só vou amar a Deus quando Ele fizer o bem para mim, quando Ele me agradar, quando Ele fizer o que eu quero. Se Deus não fizer o que eu quero, então não tem amor. Não quero saber de Deus. Deus é esse. Sabe o que é pior, irmãos? Pior. Porque a gente ouve muito bem falando isso. Deus é o exílio. Deus é o rei indigno. Deus, eu decreto isso na minha vida. Como se Deus fosse obrigado a falar para a gente. Como se Ele precisasse fazer uma coisa para a gente, para que nós amássemos Ele. Agora, por que nós precisamos amar a Deus então, meus irmãos? Será que Deus é um ser carente, incompleto, que precisa que a gente fique o tempo todo amando Ele para Ele se sentir bem? Será que Deus é assim, irmãos? Será que essa é a imagem que nós temos de Deus? Será que Deus precisa do nosso amor para ser pleno, para ser perfeito? Eu creio que não, irmãos. A palavra de Deus não dá margem para a gente pensar assim. Deus é completo, Deus é eterno, Deus é pleno e autossuficiente. Mas Ele quer o nosso amor porque qual a necessidade do amor de Deus ou do nosso amor para com Deus? Vamos voltar ao texto. Quando o dono da vinha busca aqueles trabalhadores, quando ele coloca aqueles homens para trabalhar, quando ele coloca aqueles homens para produzir, ele faz isso de uma maneira provedora, ou seja, ele providencia aquilo que aqueles homens precisam, ele providencia aquilo que a família daqueles homens precisam, e ele coloca toda a vida daqueles homens no eixo, para que eles possam ter uma vida razoável. Deus não está fazendo com que eles fiquem ricos, Deus não está dando uma vinha de presente para eles, mas Deus está dando o pão nosso de cada dia, como diz a palavra de Deus, como diz a oração do Senhor Jesus. Em outras palavras, irmãos, Ele está fazendo aquilo que é melhor para aqueles homens. Por que Deus quer que nós amemos Ele, irmãos? Porque só quando nós amarmos a Deus, quando nós reconhecemos o que Ele é, o que Ele faz por nós, é que nós vamos ser completos. Eu preciso amar a Deus, não porque Ele precisa do meu amor, mas porque eu preciso disso. Porque quando eu amo a Deus, eu sou completo. Quando eu amo a Deus, eu passo a ter um relacionamento com Ele que vai me completar, que vai fazer com que a minha vida seja direcionada pela graça dEle.
Pense no trabalhador da vinha. Vamos pensar naqueles trabalhadores que estavam lá na praça, tagarelando. Aqueles caras tinham alguma chance de reconhecer o dono da vinha? Não. Aliás, irmãos, tem uma história interessante. Quando eles são questionados sobre o trabalhar, eles falam assim: mas aqui não tinha trabalho, aqui a gente não encontrava trabalho, ninguém dava trabalho para a gente. Uma vez nós ouvimos a história contada pelo pastor Davi Veloso, já falecido, e ele disse o seguinte: que na igreja dele havia um grupo de homens desempregados, e esses homens, muito incoronados, um dia se reuniram e falaram assim: vamos fazer uma reunião de oração todos os dias, até Deus começar a abençoar a gente, dar emprego para a gente. E aí o pastor falou assim: ótimo, ideia, comece a orar. E aí eles marcaram a reunião de oração às 3 horas da tarde, todo dia. E aí começaram a fazer, chegou um dia que o pastor falou assim: irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês querem orar mesmo, às vezes abençoar os filhos que começar a trabalhar? Começa a orar às 6 horas da manhã, 5h30 da manhã. Mas por que, pastor? O horário tem uma diferença, Deus ouve melhor a gente às 5h30. Não, meus irmãos, porque a partir das 6 vocês têm que procurar serviço. Se você marcar em reunião de oração às 10 da manhã, às 3 da tarde, Deus vai abençoar vocês, vai querer abençoar vocês, mas vocês vão estar procurando serviço. Então, orem cedo, ou orem à noite, e vão procurar serviço de dia. Deus vai abençoar vocês. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que Deus quer colocar-nos nos trilhos. Deus quer colocar a gente em ordem. Deus quer fazer a nossa vida arrumadinha, bonita, encaixadinha. E eu só vou ter a minha vida encaixada, arrumada, colocada nos trilhos, quando eu aprender a amar Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode me dar, não pelo que Ele pode fazer pela minha vida, pelo que Ele pode fazer pela minha família. Ele tem uma preocupação em fazer algo por mim, irmãos. Ele tem uma preocupação em fazer algo por você. Você pode ter certeza disso. Você pode confiar em Deus. E na prática, irmãos, Ele já merece o nosso amor. Ele já merece o nosso reconhecimento pelo que Ele já fez pela nossa vida. Semana passada nós falamos sobre fazer uma lista de bênçãos, sobre fazer uma lista de agradecimento por aquilo que Deus fez. Irmãos, quando a gente olha, eu não sei se você está fazendo a sua lista. Eu estou incentivando os irmãos até a postar no Facebook, lá no grupo da igreja, para que a gente possa compartilhar bênçãos. Se você quiser, você pode fazer isso. Vale a pena. Quando a gente olha para essa lista, a gente fala: puxa vida, eu tenho que amar a Deus mesmo. Olha o tanto que Ele fez por mim, sem eu merecer. Agora, Deus quer o nosso amor não para que Ele seja reconhecido. Reconhecer a Deus é nossa obrigação. Eu não faço nada mais do que minha obrigação de reconhecer a Deus. Mas eu devo amar a Deus para que eu seja completo. Foi para isso que Deus nos criou. Há um livro, um documento de fé, um documento teológico da nossa igreja, que se chama Catecismo Maior de Westminster. E a primeira pergunta desse catecismo, antigamente a gente ensinava isso na escola dominical, né? Hoje o povo já não está mais muito ligado nisso, mas é bom a gente lembrar. A primeira pergunta desse catecismo diz assim: qual o fim supremo e principal do homem? E a resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, para que Deus nos criou? Qual o fim principal pelo qual Deus nos criou? Para glorificar a Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. Nós somos criados para que Deus se alegre conosco e assim nós possamos gozá-lo, aproveitá-lo plenamente. É o que diz Romanos capítulo 11, versículo 36. Diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essa é a palavra de Deus, irmãos. E é para isso que Deus nos criou, para que nós possamos amá-lo por toda a nossa vida. É verdade sim, irmãos, que Deus quer que nós façamos o bem. Deus não quer que nós pequemos. Deus não quer que nós façamos o mal. Mas não é para que nós sejamos mais amados por Ele, e sim, porque Ele nos ama. Porque quando eu deixo de pecar, a minha vida é melhor.
Porque quando eu vivo na base do amor de Deus, a minha vida é completa. Então, é por amor que Deus quer que nós amemos Ele. Amém? Terceiro e último lugar. Deus quer se orgulhar de nós. Vamos voltar mais uma vez no texto. Vamos voltar mais uma vez à cena da discussão entre trabalhadores inconformados e o dono da vinha. Imagine a seguinte cena. Está lá o proprietário está desse lado aqui. Desse lado aqui estão os trabalhadores que começaram a trabalhar desde cedo, reclamando, xingando o proprietário e dizendo assim: olha, você é injusto, porque você pagou para nós um denário, que foi um dia de trabalho, e você pagou para eles ali, ó, não fizeram nada para merecer um dia de trabalho também, um denário. Agora imagine a seguinte situação: o proprietário olhando aqui de braço cruzado pensando: pô, esse cara não sabe o que fala, eu sou louco para ver, pago como quiser. E esses aqui bravos, irritados, e aqueles que trabalharam metade do dia, trabalharam no final do dia morrendo de vergonha. Irmãos, uma das piores sensações que a gente pode ter na vida é a sensação de que a gente está participando de algo que a gente não merece participar. Eu não sei se você já passou por essa experiência, de você estar num lugar que você não é bem visto, de você estar recebendo algo que as pessoas estão esfregando na sua cara que você não é digno daquilo, que você não merece aquilo. É gostoso, né, irmãos? Eu não sei você, mas eu já passei por situações assim, eu digo que não é gostoso, que é muito constrangedor. E era essa cena, era assim que aqueles homens estavam, se sentindo envergonhados, talvez até mesmo culpados. Por quê? Porque eles receberam um pagamento que a princípio eles não mereciam, e ainda assim estava tendo um rolo ali. Quer dizer, o patrão que tinha abençoado eles estava sendo questionado agora, estava iniciando ali uma discussão, uma situação constrangedora. E aí, irmãos, quero que você entenda o que é que Deus faz por nós. Deus maravilhoso é esse. Por quê? Muitas e muitas pessoas têm uma relação com Deus que depende do medo, da vergonha, do terrorismo, da traição. Ou seja, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, Deus não me ama mais. Deus não gosta mais de mim. Deus não me quer bem. Irmãos, há muitos crentes vivendo com uma carga desnecessária, vivendo com um peso gigantesco nos seus ombros, porque acham que Deus não gosta dela, que acham que Deus não a ama. Ah, por que Deus não te amava? Porque lá em 1980 eu fiz um negócio lá e eu magoei a Deus. Meus irmãos, 1 João, capítulo 1, versículo 5 a 9, diz que todo pecado que nós confessarmos, se confessarmos em nome de Jesus Cristo, nós somos perdoados. Deus nos limpa de todo pecado. Deus nos perdoa. E irmãos, Deus, de maneira alguma, ficou olhando o nível ou a quantidade dos nossos pecados para nos amar. Porque se fosse assim, nenhum de nós teríamos sido escolhidos por Deus. Você entende isso, meu irmão? Quando Deus foi me resgatar lá, eu estava cheio de pecado. Agora, por que Deus não quer que nós tenhamos esse tipo de relação com Ele? Muitas vezes a gente ouve esse discurso: vocês são pecadores nas mãos de um Deus irado. Cuidado, porque Deus vai te fulminar. Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. Deus vai queimar você dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. Irmãos, eu tenho medo de desobedecer a Deus, sabe por quê? Não pelo peso da mão de Deus, mas pelas consequências dos meus erros. Porque as consequências dos meus erros eu não tenho como fugir. Mas a graça de Deus é maravilhosa. Quando o rei Davi, ele foi colocado numa situação limite, numa situação de muita pressão, porque ele havia pecado, porque ele havia cometido um grande erro na sua vida,
Ele disse o seguinte: eu prefiro ficar debaixo do peso da mão de Deus do que ser lançado por Deus em mim. Sabe por quê, irmãos? Porque a mão de Deus é graciosa. A mão de Deus é abençoadora. A mão de Deus é restauradora. Por mais que a gente tenha sido servo e inútil pecador, o que Deus quer? Deus quer sentir orgulho de nós. Muitos de nós aqui somos pais, temos filhos. E a nossa educação, a maneira como a gente educa os filhos, via de regra, é uma maneira meritocrática. Por quê? Porque esse é o sistema pedagógico que a gente aprendeu. Ou seja, se meu filho ele faz aquilo que é correto, eu elogio ele. Falou, filho, tudo bem, parabéns. Na hora que chega lá com o desenho dela, fala, que desenho lindo. Quando eles fazem bobagem, o que a gente faz? A gente corrige, chama atenção, põe de castigo. Se for um negócio muito feio, a gente dá uma palmada. A gente precisa corrigir. E esse, irmãos, é o curso da vida, a gente vai ter que fazer isso. Só que o nosso amor pelos nossos filhos não diminui. Pensa um pouquinho, irmão. Você que é pai, você que é mãe. Por mais que seu filho faça uma bobagem muito grande, você vai deixar de amar ele? Não. Se o meu filho fizer uma bobagem muito grande, eu espero que ele nunca faça. Mas se ele for igual a eu, ele vai fazer bobagem. Porque eu já fiz tanta bobagem na vida. Mas mesmo que ele faça uma bobagem muito grande, eu vou fazer de tudo para ajudar ele. E no final das contas eu não vou deixar de amar. Vocês já viram mãe deixar de amar filho? Vocês já viram como que é lá no presídio quando chega o dia de visita? O que mais tem lá é mãe. Estou falando de um caso extremo, mas é só para comparar o nível do amor de Deus para conosco. Deus não nos deixa de amar, irmãos. Mas Ele quer se orgulhar de nós, assim como a gente quer se orgulhar dos nossos filhos. Então, quando o nosso filho faz uma coisa bacana, a gente fica cheio de orgulho. É assim. A gente vê os olhos dos pais brilhando quando, por exemplo, as crianças têm que estar aqui na frente. Não é assim, enche de celular aqui na frente, todo mundo vai tirar foto, vai filmar. A gente fica cheio de orgulho, né? Sorriso de orelha a orelha, depois fica assistindo vídeo depois de casa, olha no celular, posta no Facebook. Porque é gostoso, a gente se orgulha. É que Deus quer em nós. Por isso que Ele nos conduz, por isso que Ele nos ama, por isso que Ele dá direção para as nossas vidas. E aí então, Ele olha para nós e quando nós estamos fazendo tudo de maneira correta, Ele se orgulha. Irmãos, Deus vai nos amar incondicionalmente, mas Ele nos caminha para que a gente faça o bem, para que Ele possa se encher de orgulho de nós. Talvez você esteja pensando assim: ah, pastor, então pode viver a vida de qualquer jeito, que Deus vai nos amar de todo jeito, de qualquer jeito. Irmãos, o amor de Deus é incondicional, mas Ele quer se orgulhar de nós. Ele quer que nós façamos o bem. Ele quer que nós tenhamos uma vida correta. Por isso que no ponto anterior nós dissemos que Ele quer que nós o amemos, para que a gente faça o que é correto. E quando a gente faz o que é correto, a gente enche o coração de Deus de orgulho. A gente deixa Deus feliz. Veja, quando Jesus foi batizado, há uma voz que vem dos céus. E Deus então olha e diz assim: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Ou usando uma outra linguagem, esse é meu filho amado que me enche de orgulho, que eu fico todo orgulhoso de ver, porque Ele faz aquilo que eu espero que Ele faça. Entende a lógica, irmãos? Deus está nos convidando nessa noite para que nós enchamos a Deus de orgulho, para que nós deixemos o nosso Pai cheio de alegria com a nossa vida. A gente não vai deixar de ser pecador, mas a gente vai ser conduzido pela graça de Deus, porque Ele nos ama e quer o nosso bem. Amém, irmãos? Talvez alguém possa estar perguntando assim: pastor, então quer dizer que vai todo mundo ser salvo e está tudo bem? Olha, irmãos,
Eu não sei como é que vai ser, no final das contas, a presciência de Deus e a forma como Deus vai querer resolver as coisas no final. Eu não encontro base bíblica para isso. João 3,18 diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Eu pego nessa palavra. Eu creio que nós precisamos crer e confessar o Senhor Jesus para sermos salvos. Mas eu creio também que Deus é o dono da vida. Ele faz o que Ele quiser. Eu creio que Deus nos ama. Eu creio que Deus quer que nós amemos a Ele. Eu creio também que Ele quer ficar cheio de orgulho de cada um de nós. Que Deus possa olhar para essa igreja, possa olhar para a minha vida, para a sua vida, que Ele possa esboçar um grande sorriso, como a gente sorri quando a gente se orgulha dos nossos filhos. Que Ele possa dizer assim: segundo a igreja, eu me orgulho de vocês. Igreja do Senhor, meu filho, minha filha, eu estou cheio de orgulho, eu estou feliz, porque eu vejo vocês têm se esforçado para fazer o bem. Não é por isso que Deus vai nos amar, mas Ele pode se orgulhar por conta disso. Amém, irmãos? Deus te ama. Deus quer o melhor para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos colocar em pé e vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça e pelas Tuas bênçãos. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue, ó Pai, a nos conduzir segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. A Tua palavra, Pai, já é suficientemente esclarecedora para dizer que o Senhor nos ama incondicionalmente. Mas, Pai, que nós possamos agora também expressar o nosso amor, a nossa gratidão ao Senhor, segundo o Teu propósito, segundo o Teu querer. E que assim o Senhor se orgulhe e fique feliz, ó Pai, com a nossa maneira de ser, de pensar e de agir. Oramos assim, te agradecemos e pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.